Oi gente, tudo bem? Tô trazendo mais um vídeo para vocês. É um bolo bem diferente e é no tema cactos. Então, como vocês estão vendo, eu já comecei a fazer, né? Tô mostrando aqui o bico que eu tô utilizando. Já fiz aqui o primeiro, pessoal. Não filmou essa parte, né? Mas eu vou mostrar para vocês agora, fazendo aqui os outros, né? Eu tô utilizando o bico pétala, esse bico 125 da Wilton, que eu mostrei aí para vocês. Eu estou utilizando, pessoal, um copo para fazer aqui, utilizando como base, né? Porque a minha bailarina de mão, ela tá com o cabo arrancado, né? O cabinho dela não estava segurando de jeito nenhum. Então eu utilizei um copo mesmo aqui. Você pode utilizar qualquer material que você tiver aí para servir como base, né? Porque esse cacto, dessa forma que eu estou fazendo, é ideal fazer assim, fora a parte, né? E depois colocar em cima do bolo. Não é legal fazer ele diretamente em cima do bolo. Eu gosto de fazer aqui eu tô fazendo umas 2 horas antes, né? Vou levar eles para a geladeira para ficar bem firme, para poder colocar em cima do bolo. Então, gente, como eu falei para vocês, é o bico pétala 125. Ele tem um lado mais grossinho e um lado mais fino, né? O lado mais grossinho eu encosto na base e vou fazendo tipo essas quinas aí, olha, como vocês estão vendo. E aí o lado mais fino fica pro meu lado, tá? O lado fino do bico fica pro meu lado. E aí, gente, para fazer esse trabalho, o chantilly tem que estar num ponto bom, tá? Não pode estar mole, senão ele não vai segurar em pé, dessa forma que eu tô fazendo. E também não pode estar muito firme, porque senão ele vai ficar todo craquelado e não fica legal. Tem que estar num ponto bom e bem hidratado, tá? Então, aí eu fiz agora aqui essa florzinha da parte de cima com o bico 1M da Wilton. E agora eu estou utilizando o bico perlê, esse é o número 2, é um bico bem pequeno, ele é bem redondinho. Então eu estou fazendo esses pontinhos aí, que tem no cacto, né? Eu estou utilizando o corante, o chantilly tingido com o corante marrom chocolate, tá? Coloquei umas gotas só para poder fazer esses pontinhos aí. Aí eu vou fazendo só nas quinas mesmo, tá? E depois eu vou fazer outros cactos já em cima do bolo com outro bico que vocês vão ver aí mais pra frente, tá? Eu já tenho, pessoal, aqui no canal um bolo com esse mesmo tema, porém foi feito de uma forma diferente, tá bom? Depois vocês dão uma maratonada aí que vocês vão encontrar aí no meu canal. E agora eu vou fazer mais um aqui com vocês, tá? Para levar para geladeira e depois eu vou decorar o bolo também junto com vocês, tá? Aí eu faço aqui a base, né? Eu pressiono só com a manga mesmo de confeitar. Eu não coloquei bico, mas vocês podem utilizar o bico perlê para fazer esse miolinho aí, tá? E vou agora fazer mais um com vocês, olha. Observem que eu vou descendo, né? O bico, ele fica em pé, tá? Não pode ficar deitado, ele tem que ficar retinho. E aí eu faço assim, 2, aí faço mais um, depois faço mais outro. E nesses meios aí que ficaram, essas partes aí, eu vou preencher com 2 em cada parte dessa, tá? E olha como ele tá bem firme, o chantininho. E é assim que é o ponto, pessoal, para fazer o cacto. Para essa cor, né, que eu tô utilizando aí, que é o verde, eu utilizei o verde folha e coloquei umas gotas de azul e umas gotas de preto para dar mais uma cor assim mais fechada nele, né? O ideal seria para fazer essa cor, ou era o verde bandeira ou o verde hortelã, mas eu não tinha nenhum dos dois, né? Então eu fiz aí uma misturinha e ele deu uma fechada, né? Ficou mais parecido com o cacto, com a cor do cacto mesmo. E nos outros que eu vou fazer, eu vou escurecer um pouquinho mais, tá? Aí tô fazendo novamente aqui os pontinhos e já tá finalizada essa parte, né? Aí depois os outros que eu vou fazer já vai ser em cima do bolo mesmo. Aí eu retiro com a tesoura, com muito cuidado, né? Agora eu vou levar pra geladeira e aí vou decorar o bolo junto com vocês, tá? Agora eu já tô aqui com o meu bolo, né? Vou colocar o chantininho na manga de confeitar. Esse bolo é um bolo do ar 18 e ele tá só com 2 camadas de recheio, né? Foi o recheio 2 amores, que
Eu recheei o brigadeiro branco e o brigadeiro preto, tá? Então eu tô dando aqui uma arrumada no recheio, o recheio tava bem firme, a massa não tinha farelinho, então não foi necessário fazer pré-camadas, pessoal, nesse bolo. Aí eu já adicionei aqui o chantilly na manga de confeitar e eu misturei o restante do verde que sobrou e coloquei vermelho, umas gotas de vermelho e me deu esse tom de marrom aí, tá? Ficou um marrom assim, ficou um marrom diferente, né? Não ficou aquele marrom escuro. Aí eu tô preenchendo, né, pessoal? Aqui com a manga de confeitar, ele tá bem hidratado, porque como esse bolo vai ser liso, né? Então o chantilly tinha que estar bem hidratado. Agora eu não preenchi a parte de cima porque não vai precisar, né, gente? Muito chantilly nessa parte. Então eu já peguei a espátula e como vocês perceberam, eu já comecei espatulando esse bolo já um pouco diferente do que eu costumo fazer. Vocês viram que saiu mais chantilly da parte de baixo, né? Porque essa é a intenção mesmo, tá, gente? A proposta do bolo é essa. Esse bolo é para simular um vaso de planta, de cactos, tá? É para simular um vaso. Então o vaso ele é um pouco mais largo para cima e mais estreito para baixo. Ele é tipo um formato de cone, né? Então é isso que eu tô fazendo nesse bolo. Vocês viram que eu coloquei mais chantilly na parte de cima e olha só a forma que eu pego a espátula. Eu dei uma inclinada nela para não retirar na parte de cima e fiz um pouco mais de pressão na mão na parte de baixo para poder retirar mais na parte de baixo, tá? E a parte de cima eu não queria retirar, era só para alisar mesmo, tá? E olha só, pessoal, como é a posição que eu coloco. Então aqui já tô fazendo o formato do vaso, tá? Já tá ficando muito parecido. E é essa a intenção mesmo, era assim que a cliente queria, tá? O bolo com cacto, ela é apaixonada por cacto, essa cliente, ela mandou a inspiração para mim e ela disse que ela queria desse jeito mesmo e eu fiz, né? Ela gosta muito de cacto, então agora eu tô colocando umas gotas de corante preto direto na espátula mesmo, porque eu queria, pessoal, dar um efeito como se fosse um vaso assim já mais, um vaso já velho, sabe? Não, para ficar essas nuances assim. Então eu não queria que ficasse só no marrom mesmo. Aí eu coloquei o preto, só umas gotinhas mesmo, assim, aleatória. E fui arrumando. Agora eu já peguei outra espátula, né? Porque essas espátulas de inox, pessoal, elas são muito pesadas. E essa é uma espátula levinha de acrílico, então eu tô finalizando com ela, tá? Existem umas espátulas que são específicas para esse tipo de trabalho, tá? Mas só que eu não tinha, né, gente? Então a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? Existe as espátulas que são exclusivas para fazer esse tipo de alisamento, né? Desses bolos aí em formato de vaso. Mas eu não tinha ela, então eu me virei com o que eu tinha mesmo e dá certo, né, gente? Só a gente tem que se adaptar com o que a gente tem. Nem sempre a gente tem todos os materiais, né? Todas as espátulas. Eu tenho muitas espátulas, mas eu não tenho nenhuma que faz esse trabalho. Mas confesso que eu não tive muito trabalho para fazer esse alisamento, não. Graças a Deus deu certo, né? Aí agora eu já limpei aqui o pratinho. E agora eu peguei o bico serra, pessoal. Esse é aquele de fazer cestas, tá? Ele tem um lado serrilhado e um lado liso. Eu vou fazer do lado liso, tá? Coloquei o lado liso pra cima porque eu quero que apareça lisinho mesmo. Aqui eu comecei, dei uma tremidinha na mão ali no início. Porém, aí depois eu peguei o jeito e ficou legal. Fiz essa borda aí, tá? Pra parecer ainda mais com um vaso mesmo, tá? E tá quase finalizado, pessoal. Aí eu peguei essa colherzinha para fazer aqui tipo uma profundidade, sabe? Para dar o efeito mesmo de vaso. Eu queria retirar um pouco do chantilly aqui da parte de cima, né? Apesar que eu quase não coloquei chantilly na parte de cima. Mas eu queria retirar mesmo, assim, para dar esse efeito de profundidade, sabe? Porque aí nessa parte eu vou colocar uma terra, sabe? Eu vou colocar farinha láctea misturada com chocolate em pó, para dar aquela terra assim quase preta, sabe? Para dar aquele efeito de vaso mesmo. Aí eu vou colocar agora, pessoal, os cactos que estão congelados já, né? Estão bem gelados, eu levei para a geladeira. E aí eu vou só retirando com a tesoura e colocando aqui
lugar que eu acho que fica legal, né? E olha só como eles ficam bem firmezinhos, bem certinho. Então, por isso que é bom fazer algumas horas antes, tá, gente? Não dá certo fazer diretamente em cima do bolo, tá? Porque ele pode amolecer, ele pode ficar torto. E assim não, assim ele fica bem certinho. E olha que lindo, gente. Já tá parecendo mesmo com um vaso, né? E agora eu vou pegar o bico, esse é o bico 4B, gente, da Wilton também, tá? Aquele bico grande que faz pitangas, tá? E aí eu vou fazer agora esses outros tipos de cacto com ele, só pressionando mesmo e engordo um pouquinho e puxo do tamanho que eu quero, tá? Tô fazendo uns maiores, outros menores, tá? Só para preencher mesmo aqui onde ficou sem nada, porque na inspiração que a Cleide me mandou só tinha esses 3 mesmo maiores e os outros menorzinhos, tá? O bolo que eu tenho aqui, pessoal, aqui no canal, que eu já tinha feito com essa decoração, ele tinha na parte de baixo também, certo? Só que esse não vou colocar na parte de baixo, tá? Só é para simular como se fosse um vaso mesmo, tá? E agora eu tô fazendo as florzinhas, né, da parte de cima. Esse é um bico menorzinho, esse é o 35 da Wilton. E para fazer essa cor aí eu utilizei o vermelho bordô, tá? Eu não tinha o rosa pink, então eu utilizei o vermelho bordô para fazer essas florzinhas que tem aí na parte de cima. E eu espero, gente, que vocês tenham gostado, tá? Se você ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever no meu canal. Ativa o sininho de notificações, que toda vez que eu postar um vídeo você vai receber. Deixa um like que ajuda muito a fortalecer o canal, tá bom? Curte, comenta, compartilhe, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Deixa um comentário que ajuda muito, muito na divulgação do canal, tá? E me motiva a sempre estar trazendo mais conteúdos para vocês. E olha só o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? De mais essa inspiração. Olha que lindo, pessoal. Eu amei o resultado. Coloquei mais umas pérolas brancas, tá? Para simular aquelas pedrinhas que eu esqueci o nome agora, tá, gente? Que coloca em vaso de plantas. Quem lembrar, fala para mim aí nos comentários. Eu esqueci o nome agora. Eu coloquei essas pérolas brancas para simular aquelas pedrinhas, tá? E coloquei aí a terrinha. E olha só que lindo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijão para todos, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!